Ainda bem que tem um sorteio depois, né? Porque senão eu estaria órfão aqui. Na verdade, já vejo aqui as caras de fome. Mas a gente vai tentar, na medida do possível, ser mais breve do que tinha planejado. E eu queria honrar aqui minha esposa. Em igreja a gente costuma dizer assim, né? A primeira coisa que a gente faz é apresentar a esposa. Né? E a Bíblia diz o seguinte, que quem achou uma esposa encontrou o tesouro. Então eu encontrei o tesouro, tá aqui. Fica de pé, meu bem. Minha esposa Moema também é advogada. Você ainda não encontrou o tesouro. Minha esposa Moema também é advogada. Estudamos juntos, fizemos a faculdade de Direito juntos. E estamos juntos aí. Veio passar vergonha junto comigo, né? Que é assim, tem que vir junto para passar vergonha junto. E eu fico muito honrado. O dia que eu recebi o convite de Carlos, eu falei assim, quem melhor do que você para falar sobre esse assunto? Né? Ele falou assim, não, eu quero mostrar que nós somos altamente capacitados, que nós somos uma categoria altamente capacitada. E ontem eu fiquei muito feliz quando eu vi a palestra do Dr. Celso, e me permita lhe usar, de ver realmente que nós somos uma categoria muito capacitada. Né? E eu vou procurar, na medida do possível, colocar isso aqui da melhor forma. Ontem minha filha falou assim, pai, você vai fazer uma palestra amanhã? Eu falei assim, vou. Ela falou assim, você vai fazer no quê? No PowerPoint? Eu falei assim, vou, que é a única coisa que eu sei fazer. Aí ela falou assim, não, faz no Prezi. Eu falei assim, e se esse negócio não der certo lá, que tem que ter internet? Ela falou assim, não, eu faço para você. Então, se alguma coisa der errado, tem um plano B aqui, que é o papel. Nós vamos falar aqui, e o colega Klinder, né, Dr. Kleider, o colega Kleider falou muito bem sobre a questão da nova atribuição do oficial de justiça no artigo 154 do CPC, e nós vamos aqui discorrer um pouco sobre isso, porque é exatamente sobre isso que nós viemos falar. As novas atribuições do oficial de justiça, de acordo com o novo Código de 2015, né, em comparativo com o Código de 1973, ou seja, eu estou com 44 anos, ele tinha aí 45 anos, né, que estávamos trabalhando com ele. No dia 18 de março de 2016, entrou em vigor o ordenamento jurídico da Lei Federal 13.015, que é o novo Código de Processo Civil. O oficial de justiça é conhecido como longa-manos. Algumas pessoas também, um colega lá de Minas, ele fala que nós somos pernas leges, né? E eu gostei do termo, porque além de longa-manos, da mão longa do judiciário, nós somos pernas leges também, e somos mesmos, sem os quais não haveria concretude dos atos processuais. E o legislador, ele garantiu uma nova atribuição. Por que eu falo isso? Porque se nós formos fazer um comparativo entre o código anterior e o código de agora, isso não era nem mencionado, né? E agora a gente tem essa nova atribuição. Basicamente, mas não... Por que eu falo basicamente? Porque não é números clausos, né? Não está taxativamente tudo ali. Mas uma das coisas que mais chama a nossa atenção é o que ocorreu no artigo 154, nos incisos 1 a 6, em especial no inciso 6, que fala exatamente em que o oficial de justiça ele pode certificar em mandado proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes na ocasião da realização do ato de comunicação que lhe couber. Eu chamo a atenção para os colegas para essa questão, na ocasião da realização do ato de comunicação que lhe couber, em qualquer fase do processo. Não só na citação, mas em qualquer tempo do processo. Nós temos essa prerrogativa. E como foi no início? A proposta, o Kleider, né? Kleider. Cadê ele? Está aqui? Não, saiu. Ah, tá lá, isso. Muito bom, querido. Muito bom que foi dito aqui. Essa proposta, ela iniciou da seguinte forma. E eu agradeço a conversa que nós tivemos lá no sindicato, eu, Carlos, Leon, e o que está aqui é a compilação daquela conversa que tivemos lá, tá? Tão somente. A proposta de inclusão, ela começou da seguinte forma. Como é que foi no início? Nós tentamos estudar sobre isso,
havia um estudo feito pelo tribunal, pela OAB, é muita tecnologia para mim, gente, pela OAB do estado do Paraná, do Rio Grande do Sul, né, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, dentre os quais fazia parte uma... Acho que eu já passei. Vou voltar aqui. E como ele disse o seguinte, no início, foi colocada a possibilidade de conciliação pelo oficial de justiça. Esse texto, ele foi rechaçado no Congresso Nacional. E depois foi colocada a possibilidade de certificação pelo oficial de justiça. Eu quero dizer aqui o seguinte, não existe outra forma de não tornar essa lei morta, essa possibilidade que nós temos hoje de certificação, se nós não atuarmos, se nós não impulsionarmos isso. Porque as partes não terão expertise suficiente para propor uma conciliação, uma autocomposição. Não faz parte deles, envolvidos numa demanda emocional e financeiramente, propor uma conciliação. Essa atribuição é nossa, ela cabe a nós fazer isso. E se nós formos nos ater tão somente a certificar aquilo que a parte propõe, a gente vai fazer com que essa letra se torne morta. E nós já temos isso aqui. Eu não falo isso da boca para fora, nós temos exemplos práticos sobre isso. De acordo com o que é estabelecido no novo Código de Processo Civil, nós temos aqui o antigo Código que nem citava sequer sobre isso. E aqui o atual, que fala, inclusive sobre o parágrafo único, que certificada a proposta de autocomposição prevista no inciso 6, o juiz ordenará a intimação da parte contrária para manifestar-se no prazo de 5 dias, sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa. Alguém aqui sabia disso? Quantas pessoas aqui sabiam disso? Sejamos sinceros. Poucas pessoas. E é isso que eu quero alertar para a categoria. Da nossa possibilidade de mudar a estatística do judiciário. De mudar a estatística tão sonhada pelo senhor NJ. E eu faço aqui um adendo para falar sobre uma posição que foi colocada por uma colega nossa, oficial de justiça, no Face, no grupo dos analistas judiciários, que esses dias aqui no nosso tribunal foram homenageados alguns servidores, dentre os quais escrivães e escreventes. E os oficiais de justiça? Por que não ser homenageados? A gente precisa mudar essa estatística. A gente precisa mudar esses números. E nós temos poder para isso. E o legislador, o que ele fez? Além de colocar isso no texto constitucional, ele também colocou outras formas de conciliação e composição. Quando ele coloca no artigo 2º, no parágrafo 3º, no artigo 3º, os parágrafos 2º e 3º, no artigo 165, no artigo 359, 694 e tantos outros do Código de Processo Civil, onde se fala na autocomposição. Não é isso, Celso? E caso alguém invoque aqui, eu coloquei isso daqui porque a minha esposa questionou sobre isso. Engraçado, né? No senso comum, a gente sempre invoca o quem cala consente. Não é assim? É isso? Mas como nós trabalhamos com ciências régias, com direito, como nós trabalhamos com ciência, o direito brasileiro, ele nos impede de pensarmos como senso comum. O silêncio não gera aceite. Nesse caso aqui, o legislador, e em pouquíssimos casos, salvo em pouquíssimos casos no Código, salvo engano, no artigo 111, fala sobre isso, e dá a possibilidade, tipo, na doação, né,
propriamente pura, em que o silêncio é entendido como aceite. Mas nesse caso, a recusa é entendida pelo silêncio. Ou seja, se nós certificamos uma autocomposição e o juiz, ele intima a parte contrária e a parte contrária queda-se silente, isso significa recusa. Ou seja, nada é imposto, mas aquilo que Carlos Magno estava falando comigo, minimamente o que veremos reconhecido é o direito do autor. Se eu entro com uma composição, com a autocomposição, a certificação de uma autocomposição no processo, e o autor do processo ele recusa essa proposta de composição do réu, o mínimo que pode acontecer é ter o direito dele reconhecido, assinado, e o juiz, com base nisso, dará sua sentença de mérito e mudará as estatísticas. E a segunda Maria Helena Diniz, ela fala o seguinte, assim, quem ficar silente, o seu próprio silêncio apenas terá valor jurídico se a lei assim determinar. Mas a praxe é que no direito brasileiro, o silêncio não significa dizer que é aceite. Atribuir nova atividade ao oficial de justiça é justificável porque é ele, na maioria dos casos, o primeiro a estar frente a frente com o jurisdicionado, oportunidade em que poderá, inclusive, conferir a realidade da vida pessoal da parte processual. Meus queridos, nós somos vistos como portadores de más novas, não é assim? Eu entrei no judiciário como oficial de justiça com 22 anos, estou com 44 agora, são 22 anos de oficialado. Eu me lembro de uma vez tão somente ter levado uma boa notícia. As outras foram más novas. Então, nós temos que mudar isso também, essa questão. Temos que ter uma boa escuta. Eu gostei muito ontem quando o Dr. Célio falou sobre o direito, né? O direito aqui compositivo, o direito sistêmico, familiar. Eu, além da formação de direito, estou fazendo curso de psicologia e estou aí meio psicólogo já. E isso é muito interessante em ver essa vertente do direito sistêmico e quanto nós, como oficiais de justiça, podemos unir essas categorias, o direito e a psicologia, porque afinal de contas somos psicólogos, afinal de contas somos assistentes sociais. Estou vendo a Adriana aqui, transmita o meu abraço, o meu beijo para a Kelly, que está fazendo aniversário hoje, lá de Colatina, tá bom? No começo do estudo, o que tinha? O estudo feito pela seccional da OAB, né, de Porto Alegre, onde tinha 81 juristas falando sobre isso, e tinha a desembargadora Lenise, do Tribunal de Justiça do Paraná, e o que eles falavam sobre isso? Que era uma atividade relevante, tão somente, não passou disso. E quando nós fomos buscar lá, na exposição de motivo, tanto bem falado aqui pelo colega, também não tem nada. A única coisa que eles colocam é isso aí. Então cabe a nós startarmos, movimentarmos a máquina judiciária nesse sentido. É lógico, fazer esse trabalho, achei interessantíssimo. Vai ser infrutífero, mas vamos começar uma coisa certa então, né? Vamos começar uma coisa certa para que realmente tenha efetividade e a gente consiga mudar, inserir mais um parágrafo nesse contexto, para que realmente tenha efetividade. Mas, para além disso, paralelo a isso, nós já podemos trabalhar. E assim estamos fazendo. E aí, como diz Carlos Magno, ele tentou baixar o caboclo lá na hora para entender o espírito da lei. O que o legislador quis dizer com isso? O que ele colocou ali na lei que ele queria que nós fizéssemos? Exatamente isso. Sermos proativos. Levarmos a termo um processo que hoje se arrasta por 5, 6, 7, 10 anos, e quando nós podemos resolvê-lo em 3, 4, 5, 6 meses. Meses. É utopia? Não. E mesmo se fosse, como diz o Dr. Celso ontem, sem utopia não tem como avançar. Não é isso, doutor? Se estiver errado, você me corrija. As melhorias. 38% do nosso trabalho é ficar como vaca, ruminando. Recebendo mandado no mesmo processo, recebendo mandado, tá? Eliminar o trabalho e concluir em 3 a 6 meses um processo.
Os exemplos aqui, ó, nós temos o próprio presidente do nosso sindicato, Carlos Magno. Nós temos o Alberto, cadê o Alberto aqui? Olha lá, Alberto de Viana. Nós temos a nossa colega Thelma, que está ali, tá? O Menique, aqui de Vila Velha. Cadê o Menique? Saiu, mas estava aqui. Né? E quando eu digo que fizeram isso, e fizeram mesmo. É um projeto piloto que o Carlos Magno fez lá em Viana, que ele fez o seguinte: ele certificou a autocomposição e colocou propositalmente na capa do processo. Colocou na capa do processo, proposta de autocomposição, em letras garrafais e vermelhas. Não é isso, Carlos? E depois de 4 meses ele voltou para verificar o que tinha sido feito no processo. E não foi feito nada. Pasmem, não foi feito nada. Por quê? Porque ninguém se ateve, ninguém sabe o que está acontecendo. Ninguém conhece isso. Essa ferramenta poderosa que nós temos. Ninguém conhece. Ele volta depois de 4 meses e fala assim: olha só, tem uma proposta de conciliação ali. E o que o colega escrevente fez, que estuda para concurso, falou assim: tem o quê? Uma proposta de conciliação. Ele falou assim: não, espera lá. Isso aí é uma possibilidade de terminar um processo? Vou mandar concluso. Mandou concluso. Depois de 3 meses, o Carlos Magno volta lá e nada. Porque mandar concluso, você sabe como é que é. E novamente ele fala com o colega, e o colega vai lá e conversa com o assessor, e o assessor faz aquilo que está estabelecido no parágrafo único, que é mandar intimar a parte contrária. A parte contrária aceitou, e numa ação de cobrança, um processo que deveria estar aí se arrastando por anos a fio, foi resolvido. Então nós não estamos falando aqui da boca para fora. Há a possibilidade? Há a possibilidade. Temos um caso da Thelma, que estavam os dois na hora. Transacionaram na frente dela, ela certificou e o processo também foi terminado. E com sentença de mérito. Isso muda as estatísticas. Pois não. Sim, óbvio, por óbvio. E essa é a nossa questão. Em conversa com os desembargadores que estarão aqui à tarde, desembargador William, desembargador Zardini, desembargador Samuel, desembargador Fábio, o que eles disseram? O desembargador Manuel mesmo falou assim: os juízes não estão sabendo disso não. Como assim? Os juízes não devem saber tudo? Como diz o colega aqui, eles se equivocam, né? Mas assim, realmente eles não sabem. E nós precisamos startar isso. Nós precisamos mostrar que nós temos a possibilidade de acabar com esse processo. E o que tem acontecido, e é lamentável, é isso. Que as pessoas não conhecem, tanto os juízes não conhecem, quanto os servidores cartorários. E nós precisamos fazer esse trabalho de formiguinha. Não adianta, isso é igual a criação de filho. Tem que ensinar todo dia. Nós, como oficiais de justiça, além de todas essas prerrogativas que nós temos a função cognitiva do ensino. Nós temos que ensinar. E paralelo a isso, o que tem que ser sido feito? O sindicato daquele estado, e eu acredito que isso venha a ser feito em todos os lugares do Brasil, junto à corregedoria, tem pedido que seja expedido um ofício circular aos juízes, aos magistrados e aos colegas de cartório para que se atentem a isso, a juntada da proposta de conciliação, de autocomposição. E um convênio com a EMES também, no convênio com a EMES, desembargador Samuel, nós temos um formulário próprio, onde se coloca um X lá, e também os termos do acordo, para ser colocado junto ao processo. Então nós não podemos nem dizer que nós não temos forma de aprender. Nós temos sim. Aí nós temos, como para tudo na vida, nós temos as antíteses, né? E aqui eu invoco quem me fez escolher o direito aos meus 18 anos de idade, quando eu fui assistir uma palestra na Universidade Federal daqui do Estado, na UFES, o saudoso desembargador Fel Rosa. E que ele disse na palestra que existem sempre os patrazistas de carteira. E no nosso meio não é diferente. Nós temos que admitir isso.
Tem sempre aquele que concorda com você em tudo, mas que vai falar na hora que não concorda, porque não quer sair do comodismo. Toda mudança, seja ela para o mal ou para o bem, ela gera um desconforto. Quem há tempos atrás imaginaria que cada um teria um celular no bolso? Ninguém. Então a tecnologia está aí, nós temos que desconectar, como diz o Dr. Celso ontem, mas não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Então nós precisamos avançar nesse sentido. Então algumas das antíteses, a primeira vem da OAB. Ele fala o seguinte: não participação, princípio da menor... O que ele fala? Olha só. Nós não estamos participando disso. E uma das maiores discussões é o honorário de sucumbência. A gente não vai ganhar. Como não vai ganhar? Aí a gente invoca aquilo que foi falado por Leon, o princípio da menor onerosidade do devedor. Nós invocamos também a função social do Estado e a celeridade processual. Não importa para o Estado se o advogado está ganhando ou não. Importa que a função social seja garantida. E ponto final. Uma outra resistência é a própria da categoria, né? Que diz o seguinte: mas mais um serviço para mim? Nossa, além de fazer tudo que eu faço, eu ainda vou ter que fazer uma autocomposição? Sim, vai ter. Por quê? Por que você vai ter que fazer? Pensa comigo, isso é matemática. Você vai deixar de cumprir outros mandados muito mais complexos, como uma penhora e avaliação, como uma busca e apreensão, como uma execução fiscal. Olha o trabalho que dá uma execução fiscal, gente. Ou seja, é muito melhor você fazer parte de uma autocomposição, anexá-la ao processo e ver esse processo ser findado, do que esperar esse processo expurgar esse monte de mandado no futuro. Isso é matemática. E uma outra redução pontual, que isso aí foi uma colega, doutora, que se arvorou na internet em falar que o oficial de justiça ele tinha que se limitar a escrever o que a parte dissesse. Meus queridos, isso é no mínimo um tiro no pé. Porque qualquer operador do direito que faz parte do judiciário, seja ele em qualquer lugar do mundo, falar um negócio desse é no mínimo um tiro no pé. É reduzir a categoria de oficiais de justiça, profissionais altamente capacitados, e aqui a gente tem a comprovação disso, a escribas. E nós não somos isso. Podemos até ser, mas não só isso. Entende? Mas o Carlos Magno já respondeu ela na altura. Podemos sim ser proativos, startar, motivar, impulsionar a autocomposição. Quem melhor do que o oficial de justiça? O longa-manos, a perna legis, né? Isento da demanda e completamente imparcial. Meus queridos, as pessoas estão envolvidas na demanda, emocional e patrimonialmente. Nós somos aqueles que estamos ali, entendendo a demanda e imparcial. Quem melhor do que nós para propormos, para colocar essa proposta em voga? Quem melhor do que nós? E quais são as ferramentas? Nós temos um curso dado pela colega Paula sobre noções de mediação, e ontem nós tivemos uma aula sobre mediação aqui com o colega Celso, né? Então, se você falar assim, mas eu não sei fazer, tem como aprender. Tem como aprender. E a questão do ofício circular, que já está sendo feita. E para além da importante função de formar a triangularização processual, de fechar a relação processual válida, o nosso papel de oficial de justiça vai muito além de um mero entregador de cartas, mas sim de uma ferramenta capaz de levar concretude aos anseios do legislador na autocomposição. Aí eu entendo o espírito da lei. Quando o legislador, sabiamente, ele nos concede essa oportunidade de fazermos isso. Aí eu consigo entender, porque ele vislumbrou, de certa forma, a nossa capacidade profissional. Não assiste razão um processo durar mais de 4, 6, 5, 10 anos com a capacidade que nós temos, a capacidade terminativa de encerrar o processo dessa forma. Não assiste mais razão a isso. No curso de atualização de oficiais de justiça, é explicado lá como agir.
essa questão da autocomposição, que é o produto final. O produto final é a autocomposição. É isso que nós vamos certificar. Mas existem técnicas que são aplicadas e que nesse curso a gente aprende, que são as técnicas de mediação, uma relação continuada, e a técnica de conciliação, tão bem falada aqui pelo colega ontem. Então, qual é o nosso objetivo? É arrogar no sentido literal da palavra, arrogar para nós, né, essa importante ferramenta que será realizada por uma categoria altamente capacitada, pois nós somos o judiciário. Não adianta a gente ficar brigando contra a nossa casa. Não adianta. Eu gosto muito da forma de trabalhar do Carlos, porque nós não estamos aqui para bater de frente com aquilo que tem acontecido. Nós estamos aqui para mostrar soluções. Porque uma coisa, metodologicamente falando, é você lancetar o furúnculo e deixar expurgar toda aquela porcaria que acontece. E a outra coisa é você chegar e dar a solução. Ó, não estamos gostando disso, mas está aqui a solução. E essa é a forma mais inteligente de sindicalismo. Somos parte integrante deles e por isso importa para nós que se conduza da melhor forma possível, principalmente no que diz respeito à celeridade da justiça, à função social do Estado e do Estado democrático de direito. Enfim, temos uma ferramenta disponível sobre a égide de profissionais, repito, altamente capacitados, tá? E eu digo isso. Esses dias nós participamos de uma homenagem que foi feita pelo vereador Mazinho, que estava aqui ontem conosco, e que foram chamados alguns oficiais dos quais eu fiz parte e agradeço muito por isso, em que eu fiquei impressionado com a capacidade do oficialato que nós temos aqui no Estado. De pessoas altamente capacitadas, de pessoas com 2, 3 cursos superiores e que integram a atividade laborativa do oficial de justiça e que tem toda a capacidade de fazer isso aí, que foi determinada, que foi concedida pelo legislador para nós. Então, como eu sempre digo, eu falo isso com a minha filha, se nós pegarmos a categoria de oficial de justiça e não fizermos isso, é como se pegássemos uma bazuca para matar um mosquito. Não é verdade? É subutilizar demais uma categoria tão brilhante. E esse congraçamento que está acontecendo aqui, isso é fantástico. Essa via de mão dupla de conhecimento, isso é formidável. Isso faz parte da nossa vida e tem que fazer cada vez mais. Nós somos gregários, nós somos seres relacionais e nós dependemos desse congraçamento. Tanto para a função cognitiva, para o aprendizado, para a inteligência, como operadores de direito e como família mesmo. Então nós precisamos do apoio da nossa categoria. E eu queria só passar um videozinho aqui para terminar. Este foi um dos nossos workshops mais divertidos. Nós tivemos um grupo de líderes da América Latina, pessoas muito inteligentes, que vieram para São Paulo para participar de uma reunião e um workshop sobre colaboração, sobre como eles poderiam colaborar melhor entre si. No momento final do dia do workshop, dividimos aquele grupo de líderes em grupos menores. E nós demos para cada grupo uma bicicleta desmontada. A única instrução que nós demos foi: monte essa bicicleta o mais rápido possível. O que você acha que aconteceu? Veio uma palavra à minha mente: competição. Aquele grupo de líderes tentou montar a bicicleta o mais rápido possível, tentando competir com os outros grupos. Eles tinham todas as partes para montar a bicicleta inteira, mas nenhum grupo tinha todas as ferramentas. Um grupo tinha uma ferramenta para montar o pé de vela e colocar o freio. O outro grupo tinha para colocar o freio e talvez a bomba de encher o pneu da bicicleta. Mas nenhum grupo tinha todas elas. Eles não compartilharam informação em nenhum momento. Eles não foram até o outro grupo perguntar o quanto ele poderia ajudá-lo ou se poderia emprestar uma ferramenta. Nós fizemos algo mais dentro daquele treinamento. Além das ferramentas da divisão em grupo, nós também colocamos um técnico de bicicleta na classe. Esse técnico de bicicleta tinha uma camiseta gigantesca, escrito técnico de bicicleta, na frente e atrás. Ele agachava em cada grupo e ainda assim eles não pediam informação para esse técnico. No momento final,
quando nós percebemos que ninguém ia montar nenhuma bicicleta naquele momento, nós chamamos um grupo de crianças carentes. Eles entraram na sala para receber as bicicletas e as bicicletas não estavam prontas. O olhar no rosto de todos aqueles líderes ficou comigo até hoje. Era uma mistura de surpresa, de medo, de frustração. E foi muito fácil para nós entendermos que muitas vezes, principalmente eles como líderes, nós temos uma responsabilidade com outras pessoas na nossa empresa. Quando você toma uma decisão, essa decisão afeta outras pessoas também. Nas nossas empresas. A empresa que eu e você trabalhamos, será que não acontece a mesma coisa? No momento que nós somos divididos em departamentos, será que na nossa mente não vem uma ideia também de competição? Eu preciso ganhar daquela pessoa, preciso ser melhor do que ela, fazer mais rápido. E será que é por isso que nós somos tão ruins em compartilhar informações, compartilhar boas práticas uns com os outros dentro da nossa empresa? Nós demos o momento final para eles pudessem terminar de montar as bicicletas com a ajuda das crianças, com todas as ferramentas e com a ajuda do técnico. Levou 1/3 do tempo que eles já estavam levando. Qual é a mensagem que nós vemos hoje em dia? Colaboração é essencial para a vida das organizações, para o sucesso das organizações. Meus queridos, não tem outra forma. Obrigado. Não tem outra forma. O sucesso das instituições é a colaboração. Não adianta a gente ficar aqui naquela celeuma, na inveja que existe, contra os escreventes, contra os escrivães, contra os magistrados. Nós não devemos fazer isso. Nós devemos colaborar e usar a função cognitiva que nós temos de ensino, de ensinar, olha só, existe isso aqui e que precisa ser colocado em prática. Nós precisamos colocar isso em prática. Nós temos a ferramenta na mão para mudar a estatística do Poder Judiciário. Eu queria agradecer a oportunidade e a atenção de vocês. Sim, nesse momento cabe a autocomposição, sim. Foi quem? Foi Thelma que fez? Foi alguém falou aí, naquele dia lá que nós estávamos conversando, de uma situação, foi Menique. Menique está aí não, né? Foi Menique, lembrei. Menique falou o seguinte, existiu uma situação em que, numa ação de cobrança de pensão alimentícia, a mulher falou o seguinte, eu não quero que ele seja preso. Chega para ele e fala o seguinte, que é para ele dividir em tantas vezes. Mas você quer isso? Eu não quero que ele seja preso não, eu só quero que ele me pague, mas pode dividir em tantas vezes. Ele chegou com a proposta da autora da ação e ele aceitou, ele falou assim, nossa, achei que você já veio me prender. E eu aceito a proposta. E assim ele fez. Colocou isso no papel, certificou, olha, Menique, não é isso, Menique? Exatamente isso. É a sua dúvida. É possível sim, em todo o tempo. Ok? Mais alguma dúvida? Sérgio. Colega Sérgio. Oi. Oi. Já no fórum, já com voz de prisão e tudo, chamamos o executado já estava preso por uma colega, né? Levou ele até o fórum e chamamos a mãe da criança para uma sessão de mediação, como o Chejusque, Cariacica, e o juiz autorizou fazer a sessão de mediação. E inclusive eu fui o mediador nessa sessão. Chegou lá, fizeram a composição, ali, além do valor de pensão do atrasado, eles discutiram a relação com a criança, aquela questão, ela não paga porque eu não posso ver a criança, aquelas coisas todas, e chegaram ali no relacionamento, cresceram e conseguiram sair com um acordo dali. Tá? Então, eu acho que para execução de alimentos, mediação é uma coisa muito interessante. Inclusive. É interessante para tudo. Uma outra situação que aconteceu com o Alberto, só citei o Alberto aqui, mas não coloquei o fato que aconteceu com ele. Ele tinha uma situação de penhora, salvo engano, numa dissolução conjugal, e o sujeito estava com um prédio
a loja ia ficar com a esposa, ou outra parte dela ele ia ficar com o teto do negócio. Carlos Magno chegou lá e falou assim, olha, uma visão de engenheiro aqui, Carlos Magno, além de tudo é engenheiro. Ele falou assim, isso aqui vale muito mais do que aquela confusão que você está querendo ali permanecer pro resto da sua vida. Ah, é? É. Olha a visão que nós temos. E ali eles fizeram uma autocomposição, cada um ficou com a sua parte. O advogado chegou lá e viu que realmente era o melhor a ser feito. E o processo foi terminado. Sem dor de cabeça para ninguém. Não é assim? Não é isso? Obrigado, querido. Muito obrigado pela atenção de vocês.